Olá, tá começando o 213º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, tava comentando aqui antes de gravar que tá menos fresco o Ted Lasso, porque eu consegui parar no fim de semana e ver no sábado. Milagre! Olha só, teve uma folguinha no sábado. Incrível! Falei, não, esse fim de semana eu vou trabalhar menos. Trabalhei um pouquinho, só que menos. E você assistiu? Assisti também, claro. Vi ontem, então tá um pouquinho mais fresco na cabeça. Boa. E esse pareceu bem mais Ted Lasso. O outro foi bom, gostei, mas esse teve muitas referências à primeira temporada, né? Eles vão, acho que, espelhar ao longo da temporada, mas começamos a ver os personagens novos, né? Rostos conhecidos, rostos novos também. Você curtiu? Gostei muito do episódio, de fato. Lembra mais o Ted Lasso que a gente conhece mesmo. Ele de volta a Londres e... Achei interessante que o episódio já começa com ele lá, né? Não tem... mais uma enrolação de como que ele vai, sei lá, indo pro aeroporto. Não, o episódio começa, ele já tá lá, já chegou. Só a família dele que ainda não foi, que ele, no episódio pelo menos ele fala que eles ainda vão depois e tal. Mas ele já tá lá, o bar que a gente já conhece, me deu até um quentinho ver o bar, fiquei super feliz, né? Lembrei que eu já passei por lá, a pracinha ali na frente e tal. Foi super legal ver os personagens que nós já conhecemos. E os novos também, me pareceu assim... antes da temporada sair, né, quando a gente ainda tava escutando rumores do que ia ser essa nova temporada, eu ficava meio, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Mas vendo esse episódio, me empolga pra ver o resto da temporada. Sim, ainda é a sensação de, nossa, que bom que tá bom. Que bom que é bom, sabe? Exato. E lá no comecinho, eu não sabia, ele tá vendo aquele morning show, né, que enquanto ele tá tomando o café da manhã, e tem a apresentadora, ela é meio famosa por ser meio escandalosa, engraçada, assim, meio escrachadona. Eu achei que ela fosse da Austrália, não, é do Reino Unido. Aí ela parece, eu falei, olha só, né, então beleza. Ele tá lá tomando café da manhã, e aí eu não lembro, foi uma referência ao comecinho, mas não lembro de o serial ser diferente, alguma coisa assim, que ele fica meio frustrado, que acho que ele tava acostumado com o serial britânico, e aí trocou, sei lá, alguma brincadeirinha assim. Mas também observei que não teve nada de o processo da ida, né? Começou o segundo episódio, tá lá, e pronto, já falou com a May, porque, né, não foi aquela volta, então ele já, né, na hora que ele aparece lá, toma uma guinda de café da manhã, tô ficando sei lá, no sobrepiso, sei lá, como é que chama, lá na casa do bar mesmo, que é curiosíssimo, né? E aí tem todo o episódio inteiro, tem a piada do Leslie não lendo o relatório que ele tem que ler, e com a Rebecca. Ainda tá uma coisa meio, ela não quer falar com aquilo e que, putz, talvez não role, porque grana, né, aquilo tudo. Bota também como é que já tá o relacionamento do Roy com a Keely, que claramente os dois ainda curtem um outro, mas eles estão separados por qualquer motivo nesse comecinho, e apresenta a primeira personagem, que é a co-coach, né? Que é divertidíssima personagem. Gostei muito do personagem dela. Eu também achei bem legal, né, a parte dela ser meio séria ali, não é muito de brincadeira, mas você vê também que ela não é carrasca, ela é sensível, e aí o finalzinho ali, né, do jeito bem Ted Lasso, que ele vai abordando a história dela, então isso eu também gostei, e também me empolgou muito pra ver como que eles vão desenvolver essa história toda. Sim, ela não, é muito curioso ver ela nesse papel, porque em Sex Education ela fazia um papel completamente diferente, e é engraçado você ver. Eu só tinha referência dela em Sex Education, que é a série da Netflix, e teve, sei lá, 4 ou 5 temporadas, não sei quantas temporadas teve. E eu só tinha referência dela de lá, né? Então, pra mim, ela era meio mais ou menos como a personagem. Aí você vê aqui que ela é completamente outra coisa, assim, e séria. Eu fico imaginando quem tem a referência agora dela, nunca tinha visto na vida essa atriz, tá vendo só aqui, e imagina que é uma coisa meio diferente, né? Muito legal a personagem dela. E eu, assim, vou sentir falta, acho que na temporada inteira, de ver de vez em quando o time masculino. Porque se o time masculino segue lá, e você passa pelos corredores, é tudo igual. E sempre tinha o time masculino passeando. Agora não tem ninguém, e agora é só o feminino. Então... fala, poxa, precisa criar um universo ali, né? Vai ser curioso. Aí tem, né,
coletiva de imprensa do Roy, depois a coletiva de imprensa do Ted, e o pessoal só quer saber também do time masculino, né? Então é a série passando ali a mensagem de que não, vamos falar de outra coisa, que o tema é outro, e ter o Colt Beard, né? Vestido de Forrest Gump, sei lá. Pois é, teve todo esse drama dele também ali, com saudade de Ted Lasso, mas também não conseguia falar com ele. E eu também me pergunto como é que vão encaixar ele na história agora, né? Que a outra treinadora decidiu ficar, aí ele também quer ir lá pro time feminino pra ficar perto do Ted, tem toda uma brincadeirinha ali do Roy meio que demitindo ele do time masculino. Mas também tudo que rolou ali, essa parte dessa brincadeira, achei bem divertido. E você trouxe um bom ponto, né, da parte da mensagem desse episódio, de falar que o foco é realmente o time feminino, isso deixa bem claro. Mas sim, causa, né, um estranhamento, porque antes toda hora apareciam personagens ali do time masculino andando pelos corredores, e agora, assim, talvez no decorrer da temporada eles arrumam jeitos de encaixar essas pessoas passando por ali, pessoas que a gente conhece, até pra matar aquela saudadezinha, mas de fato acho que a gente não vai ter, assim, grandes cenas com a galera do time masculino mesmo. Dificilmente, né? E eu senti falta também do Trent Cream, The Independent, que não Nossa, apareceu eu na achei coletiva de imprensa. eu até achei que falou assim, daqui a pouco vai aparecer ele, né? Um momentinho, não apareceu. Exato. A gente tem aquele momento dele sendo apresentado, na verdade é a série apresentando pra gente e o Ted fazendo só o papel de viabilizar, né, quem que é quem e botar um pouquinho da história de cada um. Dá pra perceber que do time vai ter ali umas 5 ou 6 jogadoras que vão ter mais destaque, né? A goleira que não usa luva, que é outra personagem super divertida. As gêmeas que só brigam, isso eu achei meio... né? Então, ok, né? As jogadoras que tem um relacionamento ali, a piada muito boa, né, do Ted. Você não vê no time masculino, né? Ela fala, que você saiba, filhão. Isso eu achei engraçado também. Eu gostei também que tem um dos caras lá da coletiva de imprensa que o Roy, a gente até chama ele de Paddington, né? E depois que mostra ele, realmente ele tá lá com o chapeuzinho vermelhinho de Paddington, parecendo o ursinho assim, segurando a bolachinha. Eu achei engraçado também. Nossa, me passou batidaço essa. Eu achei que ele tá tirando Paddington só tirando sarro. Falei, tipo, piada pra botar que tem um contexto anterior a gente? Não, ok, faz sentido. Botei aqui realmente. Eu voltei aqui no negócio, pode crer. Muito bom. Teve a cena boa também do próprio Roy tentando fazer aqui no Ted Lasso de levar os biscoitos. Ele manda um biscoito horroroso, que é pesado. E cai e foi tof. Eu achei muito bom também. Muito bom. E também é todo o plot da Rebecca tentando descobrir o que é feminismo, né? Isso também achei... abordaram isso de uma maneira muito cômica ali, muito Rebecca mesmo, né? Bem de acordo com a personagem. Tá... E acho que é algo que vai se desenvolver também ali ao decorrer da temporada, então achei bacana isso. E ela se escondendo de cara com a parede também foi muito bom. Sim. Fugindo Preciso pegar aqui o nome da outra técnica, mas foi divertido. Então foi assim, de novo, né? Que bom que a série tá funcionando, né? Mata a saudade e ainda por cima é bom, né? Tem algo de... Falei precisamos ter algo a dizer, ainda vamos ver o que vai ser, mas tirando o óbvio, né? Mas a motivação assim na temporada, tirando a grana, que a gente sabe que teve também. Tudo muito bom. Teve a história toda do vestiário, né? Que antes era só um armário glorificado ali. Botaram o vestiário dos visitantes. Então, curti. E uma coisa do primeiro episódio que tinha passado batido por mim, não saquei. Logo no comecinho, que tá a senhorinha passando os cigarros, né? E passa vários ali. É a mesma marca de cigarro dos filmes do Tarantino. Não tinha me ligado nisso. E tem uma maçãzinha na embalagem, né? Falando, nossa, a Apple não liberaria fazer uma piada com Apple com cigarro. Não, é por causa do Tarantino. Falei, passou batido. Eu também não tinha reparado, não. Bom, agora uma coisa que eu reparei nesse episódio de hoje é o tanto de ad placements da Apple, né? Já que falamos de maçãzinha. Sim. Até aquela cena da Kylie no vestiário, ela lá rolando Apple Pencil, o iPad na mão. Aí ela tá com 2 iPhones assim virados no banco. Eu falei, gente, pra quê, né? Mas tá bom. E é curioso porque o Apple Pencil tem todo um lance de não rolar, né? Tudo bem que ali é pra mostrar que o banco tá inclinado. E o banco inclinado não tem o que fazer. Mas mostrou ali ela tendo uma experiência ruim com o produto, que não seria uma coisa que a Apple geralmente iria curtir que faça, mas pode crer, tem bastante disso mesmo.
Não teve monitores da Lenovo, pelo que eu encontrei, que nem teve no primeiro episódio. Mas pode crer, bom ponto mesmo. Aquele segurando o iPad, né? Quase cobrindo a cara dela pra mostrar na câmera ali. Mas bom episódio. Trouxeram até a mãe da Rebecca de volta, que é uma atriz que é excelente. Eu gosto muito dessa atriz. E ela é meio vilãzinha, sempre foi, né? Então ela bota ali também que feminismo, que... Então, mas temporada boa e termina com o Ted e o Coach Beard comemorando ali que eles estão de volta. Muito bom mesmo, curti. Boa. Essa semana esqueci de ver qual que é o título do próximo episódio. Esse foi Curiouser and Curiouser, que é da toda a brincadeira do Ted de Be Curious, Not Judgmental, que é uma frase do Walt Whitman lá daquele... Do episódio do Dardo lá, que ele bota o Rupert no lugar dele. Enfim, semana que vem a gente comenta o próximo episódio, mas seguimos o próximo com chama Richmond's Got Talent. Ok, então brincadeirinha com Britain's Got Talent, America Got Talent. Muito bem. Vamos começar aqui com os follow-ups em relação aos últimos episódios. E na sexta-feira de noite saiu a notícia de que o secretário de Comércio dos Estados Unidos falou que eles não querem que a Apple use as memórias, na verdade, das duas empresas chinesas que a Apple vinha tentando convencer o governo a dar a benção, né? Que é a YMTC e a CXMT. As duas são empresas que têm um bloqueio comercial da Apple não poder, na verdade de qualquer empresa americana, não poder compartilhar documentos com a empresa chinesa, porque tem a crença lá de que empresas chinesas estão junto lá com empresas militares, junto com o governo, coisa assim, então não poderia compartilhar documentos de negócio dos Estados Unidos com o governo chinês. É basicamente esse o bloqueio. E o secretário do Howard Lutnick falou, não, a gente já falou para a Apple que a gente não quer que a Apple use, eles vão ter que se virar com outra coisa, então passar esse tempo todo aqui tendo puxado o saco do Trump só serviu para a Apple não ter mais tarifas, porque na hora que ela precisou, o Trump botou o funcionário dele falou, ó, fala que não, que eu não quero nem lidar com isso mais. É, situação complicada. Pra Apple a gente já imaginava mesmo que não viria tão fácil assim. Teve agora, nessa última semana, a inauguração de uma instalação nova da Apple lá nos Estados Unidos, que eles vão usar para montar produtos lá. Então, até isso também, acredito que a Apple deve usar ali como moeda de troca. Falou, olha só como estamos investindo aqui. Agora, em troca, vocês podem deixar a gente usar a memória chinesa, por favor. Mas já dá pra ver, assim, que o governo Trump é bem resistente quanto a essa ideia, justamente porque não pegaria bem pra eles, né? Depois de tanto falar de trazer empregos dos Estados Unidos, ser anti-China, toda aquela coisa que a gente já sabe, aí eles vão lá e liberam empresas que estariam, né, blacklisted ali pro governo. Mas, assim, eu ainda acho que eventualmente a Apple vai conseguir, vai dar um jeito de usar, mas não vai ter como agradar todo mundo nessa história mesmo. Vai ser uma história que ainda vai dar muito o que falar ali e pode, né, acabar afetando de alguma forma a relação da Apple com o governo, que eles vêm tentando sempre ali, né, manter uma boa relação com o Trump. Mas dessa vez realmente tá mais difícil de convencer o governo a aceitar, né? Que felizes eles não vão ficar mesmo, mas a Apple com certeza vai continuar tentando. Sim, sem dúvida. E o diretor de operações da Apple, ele já até começou a já dar uma dica do que eles vão tentar fazer. Porque a Apple ter que compartilhar documentos com essas empresas é porque ela precisaria que essas empresas fizessem uma coisa específica para ela. Porque se a Apple for comprar a memória pronta, já, a empresa fabrica e vende para a Apple, aí não teria problema nenhum, porque ela não teria que compartilhar nada. E ele falou, não, na verdade o que a gente exige de customização é muito pouco. Então, o que eu acho que eles vão talvez fazer é pega a memória da China, depois que a memória sair da China, ela própria de algum jeito faz ou a customização ou adiciona uma parte customizada que faça esse meio de campo do que ela precisa. E lembrando, isso é só para vender fora dos Estados Unidos, né? Para ter memória aprovada para vender nos Estados Unidos. Então, a própria matéria, foi o Wall Street Journal que saiu essa matéria na semana passada, eles falaram que a administração do governo Trump não quer que a Apple compre memória da China, disse o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A Apple talvez compre mesmo assim. Então, na matéria já deu ali, deixou pouco mistério. Né? Então, que o Lutnick já falou até para a Apple claramente que eles não querem que compre. Então,
essa vai virar a dor de cabeça que eu aposto que o Tim Cook vai tentar resolver ainda como CEO. Né? Virou a última missão dele para ele poder passar o bastão daqui a 2 semanas do jeito mais liso possível para o John Turnus. Então eu aposto que vai ter uma definição de um jeito ou de outro aqui nessas próximas semanas para o Tim Cook falar, ó, tô saindo com a casa 100% arrumada. A Apple nunca vai... Quer dizer, ela vai, não sei se recupera os 10% que ela perdeu depois da divulgação do relatório fiscal, né? Não vai deixar ela mais valiosa da história da empresa na saída. Né? Menos que, sei lá, ele faça alguma manobra aí pra dar uma infladinha nos preços nas próximas semanas. Mas, acho que ela vai acabar dando um jeito, de uma forma ou de outra, pra pegar essas memórias. Azar da Micron, né? Que ficou tentando jogar contra aí, pra Apple não pegar essas memórias e comprar dela. Exatamente. E você falou uma coisa que vale a gente lembrar, né? Só tem mais 14 dias de Tim Cook na Apple. Assim, ó, ele vai continuar lá, mas como CEO da Apple, né? Então, tá muito perto. Estamos chegando em setembro e aí já primeiro o John Turnus assume oficialmente como o CEO. Então, falta bem pouco aí mesmo para essa mudança de cargo. E eu me pergunto se no dia primeiro a Apple vai soltar algum press release, se vai anunciar alguma coisa ali relacionada, ou se vão deixar pro evento do iPhone, né? Tipo, olha, surpresa, tá aqui o John Turnus, né? Tá tão perto também o evento do iPhone. Mas é o último desafio aí do Tim Cook agora nessas últimas 2 semanas como CEO, continuar ali fazendo esse jogo ali entre Apple, o governo, mas claro, a gente sabe, ele vai continuar como, né, ali no conselho da Apple, então com certeza ele vai continuar de alguma forma envolvido ali nesses assuntos de política. Ele, né, só vai acabar deixando o cargo de CEO mesmo, mas chegou, né? Tá chegando o dia que o Tim Cook sai da Apple como CEO. E eu não sei o que você acha, eu acho que ele nem aparece no evento. Né? Ele já se despediu no evento passado, falou a honra de uma vida, etc, etc. Agora é foco no John Turnus, né? Pra não tirar nem o holofote, mostrar que já passou o bastão mesmo. Então, mas não sei, essa é a minha impressão. Se eu organizasse o evento, não apareceria o Tim Cook. Eu também acho que vai ser assim mesmo. Vai começar o evento, John Turnus, ele talvez fale ali alguma coisa sobre como a Apple é importante pra ele e segue o evento. Sim, deve até mencionar talvez o Tim Cook, mas acho que sim, né? E uma outra coisa que evoluiu na última semana foi a briga da Apple contra a Epic Games. A Apple tentou de todo jeito adiar ela ter que enviar para a justiça a proposta dela de quanto que ela vai pedir para a justiça deixar ela cobrar de comissão para compras feitas por fora da App Store. Esse é aquele caso super antigo da Apple contra a Epic Games. A juíza do caso falou, tem que deixar comprar por fora da App Store. A Apple deixou, mas cobrou uma taxa de 27%. A juíza falou, não foi isso que eu quis dizer. A Apple falou, mas você não falou que não podia cobrar, então a gente cobrou, ficou essa briga. É isso que está indo lá para Suprema Corte, se é justo a Apple ter sido designada como se estivesse em desacato, e a Apple quer reverter essa designação de desacato, e enquanto rola isso na Suprema Corte, está rolando também na Corte da Califórnia se a Apple pode cobrar e quanto que ela pode cobrar. A Apple tentou pausar, falou, deixa a Suprema Corte decidir, depois a gente vê, não deu certo. Aí na semana passada ela enviou a proposta dela, e é óbvio que não é um número só, como nunca é no caso da Apple, então o que ela propôs? 15% para aplicar para compra interna, só que por fora da App Store, talvez usar um Stripe, sei lá, usar uma coisa assim. Então, para todo app que hoje em dia teria que pagar 30%, ela vai cobrar 15%. Compra na App Store, tudo igual. Segue 30% por enquanto, né? Segue 30%. Aí, além desses 15%, para outros apps, então, que fazem parte daqueles programas de pequenos negócios, então, de notícias, de vídeo, de mini apps também, a cobrança é de 10% de comissão. E para quem faz parte do Small Business Program mesmo, aquele que é menos de 1 milhão de download, de faturamento no último ano, coisa assim, 5% de comissão. Então ela fez essas 3 categorias, mandou para a justiça. A Epic, não surpreendentemente, falou que não, que isso é um abuso, um absurdo, que a Apple devia ter que cobrar 0%, que a Apple se comprometeu num certo momento do processo a cobrar 0% de comissão, então não tem que ter nada disso. E no mesmo dia, na mesma hora que a Apple mandou isso, que virou a notícia principal, a Apple mandou também um pedido para a justiça, para a juíza direcionar o caso, quer a Epic queira, quer não, para falar sobre um acordo.
que é uma coisa que a Apple não tinha falado ainda. Então tem essas duas coisas rolando. A Apple mandou para a justiça os 15%, mas também quer falar sobre um acordo. Eu quero entender primeiro o que o Felipe acha, tenho aqui um palpite também sobre a motivação dela para fazer isso. Mas e aí? Andou um pouquinho esse processo nos últimos dias, né? Andou um pouquinho, porque parecia que estava sempre dando voltas, né? Sempre ia para uma instância e voltava, a Apple não conseguia, a Apple não conseguia e continuava. Agora, com essa possibilidade de um acordo, a coisa muda um pouco, né? Primeira vez que a Apple sugere ali fazer um acordo com uma negociação, né, com a Epic para tentar resolver o caso, né? É óbvio que também esse acordo não vai sair de uma maneira muito fácil, até porque eu imagino que a Apple vai tentar propor alguma coisa, a Epic vai falar, isso aqui não agrada a gente e vão continuar rodando ali, mas de fato deu uma mudada agora no jogo. E aí, ao mesmo tempo, tem essa notícia também que você comentou desse anúncio, essa proposta que a Apple fez de mudar a comissão da App Store ali nos Estados Unidos, né? Então, reduzir para 15% para apps que são de fora, e tem aqueles programas especiais que também ficariam com uma comissão bem menor. Mas é outra coisa que também ainda não deve ser ali já colocado em prática logo no começo, né? Eles ainda devem discutir muito esses números, a Epic também, né, vai continuar se mostrando contra qualquer tipo de comissão, né? Eles buscam a comissão zero, que eu também acho bem improvável. Eu acho que zero não vão conseguir chegar nesse resultado, mas Não é justo talvez zero. Exatamente, mas alguma coisa eles devem talvez conseguir ali mexer do versus o que a Apple propôs agora, que é igual na União Europeia, né? A Apple fala, a gente vai fazer isso, daí a União Europeia fala, não, desse jeito não. Daí a Apple vai lá, ajusta um pouco, mas nunca é zero, né? Nem lá na Europa é zero, imagina nos Estados Unidos. Mas é curioso ver essa proposta de um acordo agora ali com a Epic, talvez porque a Apple percebeu que não adianta continuar levando essa briga muito longe e que ela vai possivelmente não vai ganhar o que ela esperava, né? Que é manter a App Store do jeito que era, né? A gente sempre falou isso aqui na fonte desde muito tempo, que a App Store mudaria muito por conta de todas essas brigas, que isso se espalharia ao redor do mundo. É o que a gente tá vendo, lentamente tem mais países indo atrás da Apple, a Apple tá tendo que abrir a mão em outros lugares, então talvez seja mais fácil ela só fazer logo um acordo, tentar ali achar um meio termo e não falar mais desse assunto, né? Para mim, o que a Apple vai tentar fazer é o seguinte: ela já veio tentando argumentar isso ao longo de todo o processo, que é, juíza, é injusto você dar uma ordem que tenha que valer para o mundo inteiro que vende apps nos Estados Unidos por causa do processo da Epic Games. Seja o que você for decidir aqui, tem que valer só para Epic Games e não para todo mundo. Porque isso não é um processo coletivo, a Epic não representa todos os devs do mundo, então o que você definir, os outros devs que processem a gente e que ganhem na justiça o direito de fazer a mesma coisa. Mas esse processo não é sobre isso. A juíza falou, não, faz o que eu mandei e faz direito, tá? Eu aposto que a Apple vai propor para a Epic Games um acordo com açúcar só para ela. Para a Epic abandonar o processo e deixar isso só para ela. Acho dificílimo a Epic aceitar fazer isso, porque ela se colocou como a representante dos devs do mundo inteiro, então ela tá o tempo inteiro falando que estamos brigando por vocês, né? Todo mundo é Jesus Cristo nessas horas. Então eu acho que ela vai tentar fazer isso. Tem uma outra coisa, no próprio pedido que é assim, juíza, queremos que você mande isso pro papo de acordo. A gente conversou com a Epic não quer. Mas não interessa, porque tem precedente aqui, a lei diz que quando uma das partes envolvidas quer um acordo, tem que haver negociação. E eles botaram lá um processo que tem isso como um precedente. E a Apple fala nesse documento, aí tudo que fosse discutido para o acordo seria confidencial, então a gente não vai nem saber o que foi definido se a Apple fizer mesmo esse acordo. Então, é a última... Ela viu que agora não chegou a hora de tentar propor isso, porque ela sabe que já é uma guerra perdida. E ela ter proposto 15%, ela está ancorando em 15% e imaginando que nem vai ser isso que vai ser aprovado. Então essa é uma outra coisa também. Né? Vou começar a discutir, vai chegar no 12,74,777%, sabe? Um negócio assim. Então ela ter proposto esse teto de 15%, eu acho que ela tem pouca esperança de que passe de 7%. Vamos ver. Mas eu não vi muito destaque para esse negócio desse acordo. Acho que vai ser primeiro
ver se a juíza aprova. Mas ela ter proposto isso, ela mostrou um pouquinho ali que ela tá menos confiante do que ela se mostrou no processo inteiro pra sair do jeito que ela quer. E que coisa, né, Felipe? A Epic fez, sei lá, 11 acusações e perdeu 10. Ela conseguiu emplacar uma, que é essa que tá até agora. Pode ser a mais importante? Pode ser. Mas só uma que ela conseguiu emplacar já se transformou nisso tudo, né? Por um erro forçado pela ser expulsa pra processar. Que coisa. Então, né, uma acusação virou tudo isso. É por isso que a Apple, novamente, está considerando agora um acordo, porque uma acusação ali já pode ser o suficiente para atrapalhar bastante o modelo de negócios da Apple. É óbvio que ela não quer isso. Então, de fato, o que você falou faz muito sentido. Para a Apple, deve compensar muito mais dar um acordo muito generoso para a Epic ali por baixo dos panos e não ter que comentar isso com ninguém, do que ter que abrir a App Store para todo mundo, né? Então, realmente seria muito mais vantajoso para eles falarem, faz o que vocês quiserem aí, só não conta para ninguém e fecha o caso, né? Eu também acho que a Epic não vai aceitar isso justamente pelo jeito, não que a Epic seja uma empresa boazinha, todo mundo ali é empresa, todo mundo querendo ganhar dinheiro. Mas ela realmente se colocou nessa posição de olha como nós lutamos pelos desenvolvedores independentes, como nós lutamos contra as taxas. Aqui no Brasil mesmo, quando teve lá o caso do Mercado Livre, a Epic foi uma das empresas que falou com o CAD, né, para defender a abertura. Então, acho que eles não vão aceitar, assim, um acordo especial só pra gente. Então, por isso que eu acho que essa briga não vai acabar tão rápido assim. Mas, de fato, a Apple já percebeu que não adianta mais ficar arrastando muito esse caso, porque ela já tá perdendo, e se continuar, vai perder de novo. Eu tenho a impressão de que lá no comecinho, quando começou toda essa briga do Fortnite, a Apple deve ter pensado, ninguém vai ligar pra isso, né? Nós somos a Apple, né? Ninguém vai... Resultado tá aí, né? A Apple teve que abrir a porteira de um monte de coisa e eles viram que o negócio foi mais sério do que eles pensavam. Então, talvez um acordo seja a melhor solução pra eles mesmo. Sim, e durante todo esse tempo, desde que a juíza falou, não é pra cobrar nada. A Apple não nos Estados Unidos pode fazer compra pelo sistema externo à App Store e ela está cobrando 0 de comissão. Desde essa época, eu não lembro quando foi, tem um ano e pouquinho, sei lá. Então ela já vem cobrando 0. Eu falei, acho injusto cobrar 0. Ela sempre... o argumento dela histórico sempre foi muito ruim. A gente cobra 30% porque a gente é obrigado, porque a gente tem toda essa estrutura aqui da App Store, etc, etc, etc. Aí na hora que chegou, falou, tá, então mostra quanto custa pra gente saber se é isso mesmo. Ela, não, veja bem, a gente oferece muito mais do que só um sistema. Então, esse foi, né, ela falar que ela era, assim, nós somos obrigados a cobrar 30%, porque é isso que custa pra gente. Aí a hora que foi falar, tá, então quanto custa? Agora não são mais 30. Acho que esse foi o problema. Mas sim, claro que é justo ela cobrar alguma coisa, afinal, tá vendendo porque é o iPhone. 30%? É demais. 0 é muito pouco. Acho que no meio desse caminho é onde vai morar aqui o que ela deveria cobrar, né? E uma coisa que a Apple fez também nessa última semana foi, eu não sei, na verdade eu ia olhar no Brasil, eu não olhei. A gente já viu se tá rolando no Brasil também. Para quem assina Apple TV, ela tá adicionando filmes antigos de catálogo, filmes clássicos, filmes famosos que não são originais da Apple para complementar um pouquinho a assinatura. É curioso porque antes dela lançar o serviço da Apple TV, a gente ainda não tinha a fonte, né? A gente comentou no ADT e eu falei que era... Não, eu acho que é claro que ela vai ter que lançar junto com filme de catálogo, porque como é que ela vai começar a cobrar que seja $5 por mês por nada? Por meia dúzia de séries e é isso, sabe? Ela lançou meia dúzia de séries e foi isso. E agora que a concorrência é maior, o preço tá maior também, pra tentar justificar, imagino, ela tá licenciando alguns filmes e colocou como catálogo. Eu achei curiosíssimo, Felipe, o timing disso, mas rolou uma coisa que eu sempre achei que mais cedo ou mais tarde fosse rolar. O que você achou? Se eu não me engano, não é a primeira vez que eles fazem alguma coisa assim, né? Teve acho que em 2024 eles fizeram também, que adicionaram ali uns filmes que era, ótimos filmes no Apple TV Plus. E aí tinha lá também um catálogo com dezenas de filmes externos pra assistir, né? Pra assinantes assistirem. É uma ação limitada, realmente não tem no Brasil, pelo que eu tentei ver aqui. Acho que é só Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, alguns países selecionados, então não é algo global. E a lista dessa vez é menor. Ainda assim, me parece um teste, né? Eles fizeram uma vez, deixaram ali por um tempo, tiraram. Aí agora estão voltando, né, com esse, filmes clássicos pra você ver no Apple TV Plus.
Me parece que eles talvez ali para medir se as pessoas assistem esses conteúdos versus o que tem na plataforma já, né, o conteúdo original deles, se é uma coisa que pega, se as pessoas não se importam com o conteúdo extra que tá ali. Pode ser justamente para, né, medir isso, para ver se no futuro compensa, de repente lança um plano mais caro do Apple TV Plus que tem filmes de terceiros inclusos ali. Eu também achava, assim como você, Marcos, lá no comecinho, que eu falava, não, é claro que a Apple vai licenciar conteúdo, né? Eles também não vão lançar um streaming com 10 séries. E foi isso que a gente ganhou no começo, né? Tinha ali 10 séries, 10 conteúdos e demorou. Hoje o Apple TV é muito grande, tem muitas coisas, mas demorou. E ainda assim, você também trouxe um bom ponto que a competição é muito acirrada, tá, né, os outros streamings eles costumam ter um catálogo muito maior, principalmente porque até os que em tese fazem só coisas originais, né, se a gente pegar, sei lá, Disney, HBO, eles compram 1000 estúdios, né, e viram uma junção, né, Disney não é só Disney, Disney tem Marvel, tem Nat Geo, tem Sporting, tem 1000 coisas, né, HBO também, eles compraram 1000 coisas, juntaram com 1000 coisas, então que querendo ou não, a Apple fica mais limitada, né? Só coisas que a Apple faz. Não que ela não esteja comprando coisas, mas é sempre tudo Apple, no nome Apple. E talvez faça sentido ter uma assinatura ali que fala, ó, aqui tem o conteúdo Apple TV Plus, mais esse catálogo de filmes aqui para você assistir. Pode ser algo que eles estejam explorando para o futuro. Não está disponível no Brasil, é uma pena, mas é bem curioso porque é a segunda vez que eles fazem esse experimento, então acho que é uma coisa que eles vêm, pelo menos, considerando ali dentro. A seleção de filmes é curiosa também, né? Tem, sei lá, o Perdido em Marte, Identidade Borne, que são 2 filmes com o Matt Damon. Tem Zoolander, e até faz sentido por causa de Severance ali, o Ben Stiller tá, né? Tem coisa nova do Ben Stiller estreando, coisa assim. Filme Titanic, um dos Missão Impossível, que nem é o primeiro Missão Impossível, né? O último também. Tem o Aviador. Então, uma seleção super curiosa de filmes novos e antigos. Sexto Sentido, Gone Girl, lá como é que chama? Garota Exemplar, que chama em português. Que é do... Aliás, Matt Damon e Ben Affleck dominando aqui a lista, né? Bem curioso. Verdade que não foi a primeira vez que foi esse teste, e pela quantidade de filmes, não sei se é um segundo teste com uma seleção um pouquinho mais abrangente, mas ainda assim, tudo sobre isso é bem curioso. Pena que não está disponível no Brasil, também tentei achar aqui e não encontrei. Bom, a seguir, a gente vai falar sobre algumas descobertas que o Felipe fez no beta do iOS 27, outras coisinhas que pintaram no beta mais recente também. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast, que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout. Para comprar, eles acabaram de lançar uma versão nova eles chamam de Energy Cube, que é daqueles adaptadores de tomada com várias entradas vindas de vários lados, tem entrada de energia mesmo, tem de USB-A, tem de USB-C. Enfim, eles têm também coisa para carros, também lançaram, chamam de Coating Shield, que é um nanovitrificador. Na verdade serve para carros, serve para telefone também, para vidros e superfícies em geral. Tem capinha, tem película, tem fone de ouvido, tem o carregador, não só de botar na tomada, mas também tem por indução, tem veicular, tem também para você usar ali pertinho do computador, cabo de tudo quanto é tipo, adaptador de tudo quanto é tipo, tem coisa para viagem também, então mala para você despachar, tem mochila, enfim, vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Obrigado e vamos lá. Felipe deu uma espiadinha no beta mais recente do iOS 27 e encontrou códigos de 6 iPhones que vão chegar entre hoje e o futuro. Entre hoje e talvez o iOS 28, né? Mas ali dá uma ideia do que a gente espera para a linha iPhone 18. Porque assim, não é a primeira vez que esses codinomes aparecem por aí. O Mark Gurman já tinha citado esses codinomes. Mas é a primeira vez que esses codinomes aparecem no beta do iOS 27. Então é um sinal, e inclusive, para ser mais específico, eles apareceram num dos frameworks ali que cuida daquela parte de Battery Intelligence, que calcula a questão de saúde da bateria, que é basicamente a Apple preparando o terreno para os telefones que vão chegar agora já com o iOS 27 de fábrica.
E ela adicionou ali ó, na lista de modelos compatíveis com, né, com esses recursos de bateria, alguns novos modelos e eles batem com tudo que vazou até agora. Então a gente tem ali o V62, que seria a segunda geração do iPhone Air, o V63, que é o iPhone 18 Pro, V64, iPhone 18 Pro Max, V67, que é um iPhone 18 base, V68, que seria o codinome do iPhone Ultra, o dobrável, e o V69, que seria uma continuação do iPhone E, né, o iPhone 18e. Então, porque assim, a gente tem, né, segundo aí os rumores e tudo indica que vai ser isso mesmo, que agora em setembro a Apple só vai lançar os modelos Pro e o dobrável, que outros modelos vão ficar pro ano que vem, mas os códigos já meio que confirmam que a Apple já tem toda uma linha planejada mesmo, que vai ter segunda geração do Air, que vai ter um iPhone 18e e que vai ter um iPhone 18 base também, por mais que eles não cheguem agora, eles já estão ali preparando, né, o sistema novo, porque quando esses iPhones devem chegar ali para março, abril, ainda vai ser a iOS 27, então o sistema precisa estar pronto de alguma forma para esses aparelhos. E aí temos agora aí a confirmação, né, desses 6 novos iPhones que a Apple está planejando para lançar nesse ciclo de iOS 27 que vai até meados do ano que vem. É curioso ela até tá colocando esses iPhones que vão sair no ano que vem, já agora, assim, no código, não ter esperado um 27.1, 27.2 para incluir, mas também, a essa altura, não é um grande segredo que ela vai lançar. Na verdade, se ela fizesse isso, ia confirmar que ela vai lançar faseado, né? Então, sei lá, na parte de negócio, qual que é o benefício de colocar tudo isso agora? Mas você ter encontrado só comprova, primeiro, né? A linha toda, e é uma linha enorme, né? É uma Samsungização um pouquinho assim da linha de iPhones, né? Você começou com 1, aí depois virou 2, daqui a pouco era 3, agora você tá com 6 modelos sendo lançados aí ao longo do ano, que é uma situação muito curiosa. Existia toda uma história de que talvez não tivesse iPhone Air 2, vai ter, não vai. Acho que o fato de estar no código aqui já mostra que vai rolar mesmo. Todos vê alguma coisa, V60 alguma coisa, eu penso no Raio V60, que é o negócio de fazer café lá. Pena que não tem um desses. Seria ótimo ter um V60, eu pensaria muito em café também. É, exato. Né? Situação curiosa, mas tá aí, né? Tem isso de que vai ser esse lançamento dividido em 2 épocas do ano. Vai ser muito curioso ver. Daí deve ter evento no ano que vem para anunciar tudo que ela não for lançar agora, né? Mas o foco nesse ano, agora pelo menos mês que vem, deve ser nos modelos Pro e no modelo Ultra, que o Mark Gurman falou que todo mundo na Apple chama de Ultra, mas não é confirmação de que chama Ultra. Só virou esse o jeito de falar que esse é o dispositivo. Ah, é, né? Ainda mais que assim, não que a Apple mude as coisas faltando uma semana pro lançamento, mas nome de marketing é uma coisa que dá pra mudar mais em cima, né? Tipo, 3 meses antes versus 1 ano antes que eles estão fazendo esse telefone. Então, sei lá, às vezes eles olharam, Ultra não, né? Vamos chamar de outra coisa. E aí vai lá e muda. O próprio iOS, todo mundo ficava falando na iOS 19, aí ali uns 2 meses antes da WWDC falaram que tinha possibilidade da Apple mudar o esquema de nomes, né? E acabou ali mudando pro ano passado, né, no caso, né? O iOS que era 19 virou iOS 26. Então, nomes podem mudar um pouco mais perto do lançamento versus o hardware que já está super definido, fechado, sendo fabricado, né? Então, ainda tem uma possibilidade de ser um nome diferente, mas teve isso mesmo que o Gurman falou que deve ser Ultra e, né, de novo, uma confirmação aí de uma linha com 6 modelos de iPhone. É bastante iPhone mesmo, né? Ainda não chega perto da Samsung, que tem 50, 100 aparelhos por ano, mas comparado que a gente tinha um novo iPhone por ano, né? Ter 6 é bastante. Eu também fico curioso com aquela história, a gente sabe o rumor, a gente tem os vazamentos, mas nunca a narrativa, como que a Apple vai contar essa história. Então, fico curioso pro evento do mês que vem, pra gente entender, né? Porque todo evento de iPhone a gente até sabe o roteiro, né? Ele começa falando de Apple Watch, daí às vezes fala de AirPods, daí fala do iPhone de entrada, daí vem o Tim Cook, e agora para os usuários Pro, o melhor iPhone que a gente tem na linha. Aí esse ano vai o quê? Vai começar com o iPhone Pro. Como que eles vão falar do iPhone Pro sem falar do baratinho? E aí do Pro já vai pro Ultra, que seria melhor. Então, eu quero ver como é que vai ser contada essa história ali no evento para separar, né, o lançamento desses iPhones. Vai ser algo curioso de observar. Eu acho que não é uma dúvida para Apple como conta desses iPhones sem falar do baratinho. Ela vai contar desses iPhones. É aquele negócio de até a véspera do evento ela nem falar que vai lançar, de que vai anunciar iPhone. Todo mundo sabe. Ela sabe que todo mundo sabe. Mas não, no evento fala. Então vai falar sobre esses 3, o Pro, o Pro Max e o Ultra, como se não existissem outros iPhones na linha. E vai ser isso.
sabe? Acho que ela não tá com muita dúvida sobre isso, não vai falar, tipo, e vem mais por aí, né? Porque aí você mata um pouco das vendas de quem vai ficar esperando o que é esse mais, né? Então, acho que é isso. Ela vai existir num mundo em que só existem esses iPhones. E aí, no ano que vem, quando for anunciar, vai ser como se fosse a coisa mais maravilhosa da história. Nós temos os iPhones, acabamos de anunciar, e não paramos. Temos mais opções, mais iPhones para vocês, que priorizam, sei lá, não vai falar que prioriza preço baixo, sabe? Mas que tem as prioridades que eles vão botar assim, uma câmera muito boa, com uma bateria excelente, pronto. E não fala que existem mais parrudos e mais caros por aí. Acho que é o jeito dela de fazer isso. E sobrenome, eu lembrei, por exemplo, né? Teve todo o lance do... E o Gama acho que falou sobre isso semana passada. Do XR OS, que também ia se chamar Reality OS, que depois virou Vision OS. E eu não lembro se era em documentação, se era no site, se era em código, se era na WWDC, mas tinha algum lugar que tinha Reality OS escrito, documentado de algum jeito, quando o nome do sistema era outra coisa, né? Então, quanto mais ela bota embaixo do braço isso e guarda, menor é. Eles brincaram com isso, né? Se você não contar pra ninguém, vira uma surpresa, né? Então, por isso que eu ainda tenho esperança de não ser ultra, de ser... Eu gosto de... Folio, que até teve um vídeo esse fim de semana que era tipo um evento inventado da época, a segunda vez que os caras fazem isso, a produtorazinha de vídeo. Eu gosto mais do nome Folio. Folio tem alusão a fold e é uma coisa mais criativa, sei lá. Eu gosto mais, mas se for ultra também não é um grande problema. Isso do Reality OS realmente foi referenciado num daqueles códigos open source da Apple e apareceu lá o Reality OS, Reality Simulator, e ela tinha até patenteado esses nomes, né? Então, possivelmente era ali um candidato, mas decidiram que ia chamar Vision e foi isso, né? Então, tem chances de mudar ainda. E uma coisa que veio nesses betas, no quinto beta de desenvolvedores, que foi o terceiro beta público, foram ícones novos pro Safari, pra Carangueja também, e pro xadrez ela mudou, botou ali pro xadrez no macOS, né? Primeira vez que o xadrez recebeu novidades em anos e recebeu um ícone que não é exatamente o Liquid Glass do jeito que é implementado, mas tem um efeito de vidro na arte mesmo do ícone. E eu não sei você, Felipe, eu adorava o logo da Carangueja, que todo mundo falava que era o logo da Pepsi, que era aquela a arte do... A interface, que é tipo a bolinha de gude, eu acho bonita. Isso no ícone eu achei pavoroso. Eu preferia muito mais o ícone antigo, que ele passava um efeito de luz batendo uma coisa cromada com uma curva. Era lindo, aparentemente era um placeholder, e o ícone da Carangueja, pra ser uma coisa mais unificada, entendo perfeitamente a parte de unificar, é a bolinha de gude com o risquinho colorido no meio, que pra mim, poxa, não funcionou, viu? Ficou uma coisa meio... que antes era, né, um vetor ali e tal, e agora é literalmente a bolatona da Siri na Carangueja. Olha só, falei o nome, esqueci. Errinhos, mas a bolatona da Carangueja ali num fundo branco, ficou uma coisa meio... sei lá, eu também achei meio estranho, não curti muito, não, no próprio Apple Watch também, que eu atualizei o meu Apple Watch pro beta, e aí o ícone da Carangueja fica ali, né, no centro agora daquela nova home screen que eles fizeram, e também fica uma coisa meio, né, fica a bolota dentro de um círculo branco, que eu acho uma borda grossa, uma coisa meio... não curti. O ícone do preview também mudou, que era o... Eu sempre esqueço o nome daquele negocinho pra você ver de perto. Contador de pontos. Na minha época era isso que chamava. Isso. Porque nas versões anteriores era só ele, né? Que antes, nas versões esquemórficas, até na época do Big Sur ali, tinha, né, as fotinhas, ele num cantinho, da Apple fez um ícone novo que era só ele. Aí agora eles tentaram trazer uma foto, mas também ficou assim, uma foto que é uma foto abstrata num fundo branco, com uma borda branca, e ele no cantinho. Eu também não sei o que achar muito desse ícone. O que eu gostei foi do Safari, que não foi uma grande mudança, mas deu uma melhoradinha, né? Eles mudaram um pouco os pontinhos, que ficaram um pouco maiores, colocaram ali um pinzinho no meio das agulhas da bússola do Safari. Esse eu gostei, dessa mudança eu gostei.
O ajustes também, se eu não me engano, eles fizeram alguns ajustes de... Eles mexeram um pouco na transparência ali das engrenagens, da App Store também teve uma pequena mudancinha ali nas transparências. Agora, o da Carangueja, quem sabe muda de novo, né, até a versão final. Acho difícil, mas a essa altura, né, pelo menos, mas quem sabe. Pois é, e o preview no Mac é curioso porque ele continua agora só com... Em inglês eles chamam de lupa também, né? Então tem vários nomes, é uma lupazinha, né? Então continua só com a lupa, parece um copo de shot de ponta cabeça, mas no iOS e no iPadOS, que é recente a adição do preview, inclusive, né, do aplicativo, eles trocaram, e eu gostava mais quando era uma fotografia mesmo, com a lupinha no canto direito inferior. Mas enfim, seguem mexendo nesse tipo de coisa. Uma coisa que fez muita diferença pra mim, eu adoro o Liquid Glass, tá? Acho que o pessoal que não gosta é meio mal-humorado. E eu coloco nos ajustes do beta do iOS 27, que você pode ter um slider, né? Se você quer mais líquido e menos líquido, eu deixo no mais líquido, mais transparente possível. Mas não dá mais, Felipe. Porque nesse beta 5, o que se coloca no líquido total, notificação na tela bloqueada, se você usa qualquer coisa que não seja uma cor sólida de fundo de tela, é impossível de ler. Impossível mesmo, não é exagero. Não dá para entender o que está escrito na notificação, que é o papel básico da notificação, né? Eu torço e acho que a gente vai entrar não sei se vai ter beta novo hoje, tô meio na dúvida. Teve 3 semanas sem beta, tem um que tá meio acumulado aí, né? Mas eu torço para não ser de propósito, para eles terem pisado na bola e para eles corrigirem isso no beta 6, no beta 7 se der tempo, porque agora ficou transparente demais até para mim. E eu que adoro, eu tenho que conseguir ler o negócio, pelo menos, né? E não tá dando, não. Você notou isso? Ficou muito transparente. Eu não uso o meu na transparência máxima. Eu deixo o meu ali. Não no meio, que o padrão é o meio, né? Eu arrasto um pouquinho mais pro lado da transparência, mas também não no final. Deixo ali um tiquinho assim pra conseguir enxergar um pouco mais mesmo. Eu gosto de ter uma leve opacidade, mas não no padrão, que o padrão também eu já acho que eles mudaram, eu também não curti. Gosto da transparência, mas eu testei ele. Quando eu atualizei, eu já vi que tava diferente. Mesmo no nível que eu uso, eu também reparei, falei, nossa, as notificações estão com um fundo mais transparente, né? Daí eu vi que de fato eles fizeram ali algumas mudanças e ficou bem transparente. E é doido esse negócio do Liquid Glass, porque ele já existe desde o ano passado, né? Quando a Apple apresentou ali com o 26, e até hoje eles não conseguem encontrar um equilíbrio, né? Porque a ideia do slider até então era, ok, a gente não consegue encontrar o equilíbrio, encontra o seu, né? Usa ali o que você quer. Mas mesmo com o slider, eles ainda ficam mexendo, né, no que é mínimo, no que é máximo. Então, a gente tá aí mais uma vez com mudança. Aí chega no beta 6, pode ser que eles revertam pro que era antes e volta ao nível antigamente. Fica uma coisa meio, tá, você já colocou o slider? Deixa do jeito que tá e para de mexer nisso, vai mexer em outras coisas, né? Mas, de fato, ficou mais transparente, né? Nos níveis ali. Eu não sei se acho que a parte de opaco continua a mesma coisa. Eles só realmente deixaram ainda a opção de colocar ainda mais transparência do que já tinha. Que daí, realmente, acho que afeta muito a legibilidade. Eu não sei se faz tanto sentido assim, né? Eu acho que não. No fim das contas, mesmo, eu adorando o Liquid Glass, não é o melhor jeito de exibir informação num fundo transparente, por isso que tem fundo as coisas. Então acho que visualmente é bonito, conceitualmente não faz sentido aplicar o Liquid Glass para essas coisas. Eles estão até hoje tentando fazer o melhor da situação e salvar o conceito visual. Mas nesse último beta acho que eles pisaram um pouco na bola. Eu torço para eles voltarem um pouquinho atrás. E uma outra coisa que pintou nesse último beta é um framework novo que a Apple está desenvolvendo com o plano de implementar, que é para fazer uma autenticação de que uma foto foi tirada com um iPhone. Não tem uma explicação, pelo menos no código, e tem até uma explicação grande no código, em texto plano mesmo, de como é que vai funcionar. Não tem o porquê, que é isso, chama Apple Reference Image. Mas a dedução básica que vem na hora quando você entende isso é que é um jeito de você mostrar que uma foto é uma foto versus ela ter sido alterada digitalmente. Então, é uma certificação de que aquela foto não só foi feita por um iPhone, mas foi feita no sensor. E é
um dado criptografado que não é criptografado, mas que associa a foto ao sensor. E tem uma coisa que é curiosíssima, que se acharem um jeito de burlar isso, aquele sensor passa a não conseguir mais autenticar as fotos. E as outras fotos feitas com aquele sensor perdem a autenticação também. Então é uma coisa super abrangente para garantir que uma foto foi tirada mesmo com um iPhone. E existem, desde que teve esse boom gigantesco de IA generativa de imagem, existe um cabo de guerra. O Instagram, por motivos óbvios, fala assim, não, o que tem que autenticar é foto de verdade, porque o futuro vai ter muito mais foto feita por IA do que foto feita de verdade. Então autenticar cada foto feita por IA, olha o trabalhão que a gente vai ter que ter, é o Instagram, dizendo. E tem que autenticar coisa de verdade, tem que botar fingerprint em coisa que é feita por IA. E a Apple está fazendo os dois, no fim das contas, né? Que eu acho que também é uma solução super válida. Coisa gerada pelo Image Playground, existe ela coloca lá nos metadados que isso foi gerado por IA, que é uma coisa que acaba sendo inútil porque as pessoas, primeiro, não verificam o metadado de nada e, no fim das contas, um print elimina o metadado. Então, é que nem quem cropava o loginho do Gemini quando você gera uma foto, uma imagem com o Gemini, né? Que agora vai dar para tirar, inclusive. Então, existem padrões de mercado que estão tentando colocar nos pixels da imagem uma coisa que é invisível ao olho humano, mas que um sistema saiba o que procurar e encontre que aquilo foi gerado por IA. Tem alguns padrões. Tem o CUPA, que é de indústria, tem o SynthID, esse é do Google, aí tem empresas, cada uma adotando, aí vira o quadrinho do XKCD, né? Você tem 17 padrões, quer fazer um que vira o padrão de tudo, agora tem 18 padrões, né? Então é meio por aí. Mas a Apple não está nem tentando fazer com que isso vire o padrão de mercado. Ela vai fazer o dela, autenticação de foto feita com o iPhone, para você sacar que aquela foto foi feita para o iPhone, quem quiser verificar isso. E você vai poder, inclusive, quando você for mandar uma foto, incluir o fato de que aquela foto foi feita com o iPhone, e não é tipo, shot with iPhone. É um badge, assim como tem hoje em dia, por exemplo, um badge de live image, que tem em cima, né, na esquerda, acho, né, o iconezinho que a gente já passou a associar isso, portrait também. Aí uns asteriscos, antes de passar a bola para entender o que o Felipe achou disso tudo. Vai ter que ativar isso, então vai vir desligado para padrão, você vai ter que ativar, e quando você for tirar uma foto, você tem que selecionar o modo certificado, que não vai ser uma coisa que vai ficar padrão também por todas as fotos, e nem tem como certificar a foto que já foi tirada. Daquele momento que você ligar em diante, ainda assim só as fotos que você quiser. E quando você for mandar uma foto que foi editada, você vai poder mandar a versão editada e a versão certificada também, para poder mostrar que aquilo veio de um iPhone e que depois foi alterado. Ainda tá meio nebuloso, não parece ser uma coisa de grande público, feita para vovó usar. Eu sei que tem vovós muito tecnológicas, não me entenda mal, pelo amor de Deus, você entendeu o que dizer, né? Então, eu não sei se é para jornalistas, para que vai ser, como a Apple vai apresentar isso da parte prática, sabe? Mas eles estão fazendo algo para certificar fotos feitas por iPhone. O que eu penso agora que você falou bem no final é bem isso, que deve ser para um uso bem específico, para um público bem específico, jornalistas, por exemplo. Pode ser uma maneira de passar a identificar se a foto é uma foto mesmo e não é alterada. Então, as redações vão exigir que o jornalista mande uma foto que tem o selo de foto real autenticada. Pode ser alguma coisa nesse sentido mesmo, não é algo, claramente não é algo para o grande público, até porque vem desligado por padrão, além, você tem que ligar e tem um modo especial para tirar foto, são várias camadas, pelo menos não por enquanto. Pode ser que um dia, talvez a Apple teste agora, né, nos betas, ou veja ali com um público específico, e aí se eles observarem que faz sentido, algum disso vem ligado por padrão, e aí se torna, né, o padrão da indústria, que não é o caso que a Apple está tentando fazer, mas pode ser que um dia isso acabe acontecendo assim naturalmente, que todo mundo da indústria veja que faz sentido ter um badge ali de foto real tirada com o iPhone, e aí todo mundo passa a adotar isso para diferenciar, né, o que é uma foto versus uma foto editada com um IA, enfim. Então, eu acho interessante, mas é isso. Me parece ser algo muito específico para jornalista, fotógrafos que precisam, de repente, imagina que vai mandar a foto para um concurso, tá? Então tem que ser a foto original, tirada com o iPhone, sem modificação, e aí você vai lá e manda com o selinho de foto autenticada de iPhone. É um recurso bem interessante e
talvez mais pra frente ele vire uma coisa maior, mas por enquanto me parece algo bem mais nichado, que o de IA mesmo dele já é mais automático, né? Não tem um toggle. Você editou a foto lá com o Image Playground e tal, ele fica rotulado ali que aquela foto foi editada. Agora esse é uma coisa bem mais, né, opt-in, que você tem que ir lá, habilitar, tirar a foto no modo certo. Porém, interessante. Acho que a ideia, se for bem implementada lá pra frente, pode se tornar algo bem útil pra gente diferenciar mesmo, né? Que é uma foto natural versus algo que foi modificado. Boa, e seguindo aqui com as notícias dessa última semana, teve... Achei engraçada a reação de uma parcela das pessoas. A origem da notícia foi um canal australiano chamado Channel News, e nessa matéria tem um bando de erros fatuais sobre informações básicas da linha de iPhones, tem um bando de problema. Mas essa matéria fala que, de acordo com as operadoras australianas, o iPhone é dobrável, talvez ele seja lançado só nos Estados Unidos no começo e depois ele passe a chegar em mais lugares do mundo. Tirando o ceticismo que as pessoas encontraram em relação à origem da matéria e os problemas fatuais de linha de iPhone, pra mim faz completo sentido. E eu, curiosamente, na semana passada tinha pensado em pedir a opinião do Felipe sobre isso, aí eu esqueci, que é sobre disponibilidade. Não é segredo, a Apple está enfrentando um problema grandão de disponibilidade de memória para fazer dispositivo, já avisou que o próximo trimestre vai ser um problema, e coisas quando são muito novas e que vão ter uma demanda grande, como é o caso desse iPhone, a Apple sempre lançou, no primeiro momento, só em Estados Unidos e depois expandiu. Né? Até poucos anos era assim com o iPhone normal, que lançava em Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, e o resto do mundo chega um dia aí. Então, assim, faz sentido que a disponibilidade... Não dá para esperar que esse iPhone seja anunciado no começo de setembro e que chegue no Brasil até o fim de setembro, em outubro, sabe? Imagino que vai ser bem faseado esse lançamento mesmo. Eu não apostaria que vai ser só Estados Unidos, até a matéria do Ryan lá no 95 Mac aborda essa possibilidade, né? Que assim, a fonte lá da Austrália ouviu que não vai ser lançado na Austrália no começo, mas tem vários outros países no mundo que talvez recebam ali juntos. Pode não ser uma parcela grande, né? Que a Austrália geralmente é um dos países primeira leva da Apple. Agora até o Brasil virou primeira leva, né? Olha só onde chegamos. Mas pode ser que ela lance ali Estados Unidos, Canadá, 2 países da Europa e acabou. Aí daqui 2 semanas lança em mais países. Pode ser uma lista bem reduzida. Isso eu acho bem possível mesmo, pela questão de limitação de estoque. A gente tem escutado vários rumores em relação ao Ultra sobre disponibilidade de lançamento, né? Porque o que dá a entender é que de fato vai ter algum tipo de atraso, que a Apple não vai ter unidade suficiente para fazer um lançamento global assim que começarem as vendas dos novos iPhones. Então, eu acho que esse iPhone ele deve chegar às lojas um pouco mais tarde do que o iPhone Pro, que é um lançamento que a gente já viu a Apple fazer outras vezes. iPhone 10 chegou depois, na época do iPhone, o 10R chegou depois, sempre tem algum modelo, o iPhone mini também chegou quase um mês depois que foi anunciado, então eu acho que eles vão mostrar tudo agora em setembro, mas vendas mesmo pode ser que comece um pouquinho depois, e aí também seja uma coisa mais faseada por conta da disponibilidade. Né? Não necessariamente vai ser só Estados Unidos, mas dá para imaginar que vai ser bem mais restrito a lista de países, e que até dezembro talvez eles consigam lançar globalmente, mas que vai ser um lançamento bem mais faseado do que o que estamos acostumados. Novamente, agora até o Brasil virou primeira leva de Apple nos últimos anos, já faz 2 anos que o iPhone novo chega aqui junto com os outros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, então vai ser curioso de ver essa disponibilidade, mas independente se vai ser só Estados Unidos, vai ser 3 países, a gente sabe que vai ser super limitado no começo a disponibilidade do iPhone Ultra. Sim, isso sem dúvida alguma, mas achava que ia ser, talvez não só Estados Unidos, mas que assim, na Europa, por exemplo, a Apple equilibrou sempre. Quantas pessoas vão comprar mesmo e quão importante é estar lá desde o começo? Porque lançar em lugar que você tem uma população menor, mas com alto poder aquisitivo, ou com poder de compra maior, que seja, que é basicamente a mesma coisa, não é, mas vocês entenderam. Aí dá pra entender como que ela fazia essa conta dos primeiros países e em que lugar do mundo, né? Mas eu acho que esse vai ter uma disponibilidade bem limitadinha mesmo, né? E pra finalizar aqui o episódio de hoje, teve 2 notícias contraditórias sobre os iPhones do ano que vem.
a edição de 20 anos, de aniversário de 20 anos do iPhone. E é curioso porque a gente acabou de ver que a Apple colocou o iPhone X como obsoleto, né? Deu um susto em muita gente falou, já? Né? Curioso. E o dia começou, foi na quarta-feira, sei lá que dia que foi da semana, que tem bancos de investimento que publicam cartas para os investidores sobre como eles estão enxergando o mercado. Eles têm fontes de cadeia de suprimentos e também têm observações de mercado e calculam e falam, ó, essa empresa aqui tem isso, 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 vale comprar, seguração, vende, né? A gente vê muito, no fim das contas, o Ming Chi Kuo sempre fez isso, Jeff Pu faz isso também, e a gente vê os bancos, né, JP Morgan, todos eles publicam isso de tempos em tempos para avisar o investidor, e a Jefferies, na semana passada, falou o seguinte, a gente está dando um downgrade na qualidade, basicamente, das ações da Apple, e no preço-alvo até uma data tal, porque, de acordo com o que a gente investigou aqui, a Apple cancelou o iPhone de aniversário de 20 anos, que era o rumor aqui é inteiro de vidro, porque ela não consegue, percebeu que não vai dar para fazer direito, então ela cancelou. Passou o dia, isso caiu uns 2% das ações da Apple por conta disso, e aí no finalzinho do dia, o Mark Gurman falou, não, não tem nada disso. O que ia acontecer é que ia ter uma versão super especial. Isso não vai ter, mas os iPhones do ano que vem, o Pro e o Pro Max, eles vão ter um redesenho que vai se apoiar muito mais em vidro do que é hoje, e isso vai ser o iPhone de aniversário. Então tá todo mundo certo, no fim das contas, dependendo de como você olha. Mas aparentemente vai sim ser um iPhone bem diferente no ano que vem para marcar os 20 anos de iPhone, mas não vai ser como se fosse o iPhone X, que foi uma edição, um modelo só, especial, bonitão, que marcou como é que ia ser o resto da linha. Até hoje tem, né, pinceladas de iPhone X nos iPhones até hoje. Mas que vai ser os iPhones Pro do ano que vem vão não só marcar essa transição, como vão ser os que a Apple vai promover como a comemoração de 20 anos do produto. Faz sentido? Faz sentido. Me parece que rolou o famoso telefone sem fio nessa conversa toda, né? Que aquela coisa de, cancelaram o iPhone XX, né? O iPhone 20, edição especial. E pelo que até o Gurman falou depois, não é que cancelaram, é que a Apple simplesmente vai atualizar o iPhone Pro e Pro Max. Talvez não chame eles de iPhone 20, talvez seja só o iPhone 19 Pro, que vai ter um design bonitão, diferente, todo de vidro, arredondado, e não vai ser chamado de edição especial de aniversário, nem nada assim, né? Não vai ser o iPhone XX, mas deve ter ali sim um design novo sendo preparado pro ano que vem. Então acho que tá rolando mais esse desencontro de informações mesmo, né? De, a Apple cancelou o iPhone especial de aniversário versus a Apple tá fazendo novos Pro e Pro Max com um design novo, que me parece que vai ser mais para esse caminho mesmo, que a Apple, ao invés de lançar um novo aparelho com um design diferente, ela vai atualizar os Pro e Pro Max, que eu sinceramente acho que é até o que faz mais sentido, porque eu vinha pensando em meio a esses rumores que, cara, a Apple já vai lançar o Ultra, o Fold, sei lá o que esse ano. Já é mais um iPhone na linha, né? Já tem o Air, que também é outra novidade. Aí tem o E. Daí vai entrar um iPhone especial, além do Pro e o Pro Max, o baratinho, o barato. É mais um iPhone na linha, né? Então acho que faz mais sentido eles só atualizarem o Pro e o Pro Max, que vão continuar sendo os modelos high-end junto do dobrável, versus enfiar outro modelo na linha com outro design. Então eu acredito que vai ser mais para esse caminho mesmo, né? Não é que a Apple tá cancelando esse iPhone com design todo de vidro, redondinho, é só que ele vai ser um Pro Max novo versus uma linha diferente. Pra mim é exatamente isso que faz sentido também. E eu teria gostado mais de ver um iPhone especialzão, bonitão, só pelo evento de ser uma coisa super diferentona e que, sendo uma edição especial, ela poderia até se arriscar um pouquinho mais em design, Bom, foi o que ela fez com o iPhone Air, que no grande esquema das coisas não deu tão certo, né? Então tem riscos e riscos, né? Aliás, o iPhone Air pode até ter contribuído para a Apple falar, não, vamos não fazer, vamos fazer uma coisa mais sob controle aqui, vamos ver, né? A gente vai deixar esses links aqui na descrição. Agora, para finalizar o episódio, Felipe, você soltou uma bomba na semana passada, não como um vazamento, mas como um passo pessoal. O que você avisou no Threads para as pessoas?
A galera ficou super curiosa, porque eu contei, depois de soltar uma bomba, né, que eu soltei lá a notícia dos modelos no código do iOS, eu contei que aquela era a minha última matéria para Macworld, que eu estava deixando a Macworld sair com uma matéria bem legal, revelando coisas ali sobre os novos iPhones e tal. Mas Destaque é no isso. TechMeme, ganhou a matéria, inclusive, que é sempre bacana. Pois é, vi ali a repercussão em vários outros sites, então isso é sempre bem legal. Sair desse jeito, mas é isso, estou deixando a Macworld, vou para uma casa nova, não tô, que tem gente que perguntou, você vai deixar de ser jornalista, vai só gravar vídeo agora e tal? Não, vou continuar trabalhando com jornalismo e tecnologia, mas uma casa nova. Ainda estou acertando os detalhes, então espero poder contar para vocês muito em breve, mas fiquem tranquilos que logo mais vocês vão encontrar meus textos em algum outro lugar por aí na internet. Fica um mistério no ar, mas tá tudo certo, tá tudo bem, tudo planejado. A Macworld foi muito legal, foi um período bem bacana que eu passei lá com eles, mas surgiram oportunidades de crescer e aí eu decidi abraçar essa oportunidade. Excelente. Assim, primeiro, parabéns, óbvio, né? E foi a pergunta que eu fiz pro Felipe. Falei, e aí, você vai tirar um sabático? E aí, né? Ele falou, não, vou continuar escrevendo. Falei, queria um sabático, hein? Mas nessa economia... Exato, né? Exatamente. Então deu pra ficar aliviado, saber que o Felipe vai seguir sendo a nossa fonte, a fonte da fonte. E aí, será que até a semana que vem a gente já vai saber qual que é a sua casa nova? Eu acho que sim, torcendo. Ok, então parabéns pela movimentação. A gente entende melhor quando você puder falar sobre a outra parte. A gente fala sobre isso. Mas foi muito curioso você soltar a bomba e depois a bomba em cima da bomba, né? O famoso postei e sair correndo. Exato, foi exatamente isso. Então, pra quem tá curioso, são seguir curiosos, mas só mais um pouquinho, mas pelo menos dá pra entender que, sim, Felipe vai seguir sendo a nossa fonte aqui. Bom, pra achar os links do que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/213, ou também tem aqui nas notas do episódio. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam a fonte, é muito importante, e que vão em gigahertz.fm/feedback e mandam os comentários, as perguntas, o que vocês gostariam de ver aqui. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, estou por aqui no área de transferência, também no área de trabalho. Na Alura apresento o IA sob o controle e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.